Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje aqui do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos aprender aqui um pouquinho sobre o parkour. Nós iremos entrar numa sequência aqui de esportes de aventura, de esportes radicais, tá certo? Então nós iremos falar sobre o parkour, nós iremos falar sobre o skate, nós iremos falar sobre o ciclismo, nós iremos falar sobre o patins. Todas essas modalidades nós iremos trazer aqui para que vocês tenham um pouquinho de entendimento, um pouquinho de conhecimento dessas práticas corporais, tá certo? Então a aula tem uma sequência. Eu organizei aqui o conceito, a origem, o parkour no Brasil, a preparação física para o parkour, técnicas realizadas e os principais movimentos dessa prática corporal, tá certo? O conceito. A palavra é um jeito diferente de escrever parcours, percurso, em francês. O objetivo do parkour é se deslocar de um ponto a outro de modo rápido e direto, sem desviar de obstáculos como muros, vãos ou carros. Eles devem ser transportados com manobras que envolvem saltos, escaladas e nenhum equipamento além do próprio corpo. O espaço ideal para a prática é a paisagem urbana. Ora, galerinha, quando eu falo de parkour para vocês, eu vou voltar um pouquinho lá na pré-história, na história da educação física. Na história da educação física, a educação física ela surge do aspecto da sobrevivência, do indivíduo sobreviver. Por quê, professor? O que o senhor está querendo falar com isso? Que o indivíduo na pré-história, ora ele era caça, e por hora ele era o quê? Caçador. Então esse indivíduo, quando ele estava realizando essas ações, ele acabava que por encontrar obstáculos não urbanos, que não existia a questão da urbanização das edificações, mas obstáculos naturais. Ora outro, o indivíduo ele encontrava ali um tronco de madeira, ele encontrava uma poça d'água, ele tinha que escalar uma árvore, tinha que subir numa árvore. Tudo isso são movimentos naturais que o homem utiliza desde a pré-história em busca da sobrevivência. Outra situação em relação ao parkour, que eu vou dizer aqui para vocês podem até não conhecer, mas vão sair dessa aula hoje aqui sabendo o que é parkour, como é que funciona, mas todos vocês já praticaram parkour um dia na vida de vocês. Eu não, professor, garanto que sim. Vou voltar lá para a infância de vocês. 5, 6, 7 anos de idade, quando a gente estava andando com os nossos pais nas ruas, que hora ou outra a gente desgarrava as mãos deles, o que a gente fazia? Começava a subir uma calçada mais alta, descer uma escada, pegar num corrimão. E isso a gente fazia, não fazia? Vocês estão sorrindo aí que eu sei. Nós fazíamos isso, porque era interessante a gente estar ali superando os obstáculos. Então o parkour é uma prática urbana. O que acontecia na pré-história em questão de sobrevivência, aqui acontece hoje. Nós vivemos num mundo moderno, urbanizado, edificado, cheio de concreto, cheio de obstáculos que o homem foi colocando. São corrimãos, escadas, rampas, e o homem ele tem que ultrapassar ali, que ele utiliza ali para a sua acessibilidade. Mas aqui no parkour eles acabaram que vendo como obstáculos. Então eles utilizam esses obstáculos como as rampas, como os corrimãos, os muros, para fazerem escaladas, fazerem movimentos aqui do parkour, tá certo? Então tá aqui, eu coloquei até uma criancinha aqui, para que vocês visualizem aqui uma criança, que ela apesar de ser uma modalidade radical e de aventura, ela pode ser praticada por todas as idades, tá, galerinha? Desde criança, adultos, desde que a gente se preocupe ali com a questão da nossa segurança, da segurança do indivíduo. A origem. O parkour surgiu na França nos anos de 1980. O pioneiro David Bailey, criado em uma família de bombeiros, se inspirou em técnicas de salvamento e fuga de emergências, para não hesitar em cometer erros potencialmente fatais. O trestle, que é a expressão que é utilizada para o praticante de parkour, precisa aprender a controlar o medo. O preparo mental é tão importante quanto o
físico. Então perceba aqui, uma preparação mental ela é importantíssima, assim como a preparação física para o praticante de parkour. Eles utilizam um lema que é ser forte para ser útil. Então perceba, ela surgiu de uma prática aqui que era utilizada pelos militares de emergências do Corpo de Bombeiro. O pai de David Bailey, Raymond Bailey, que era militar, trouxe um pouco dessa inspiração para ele e ele passou a adaptar e levar para a zona urbana. O parkour no Brasil. O parkour no Brasil começou em 2004, com vários praticantes começando a atividade ao mesmo tempo. Os nomes que mais se destacaram nessa época são o tracer Leonardo Ribeiro Jacinto, conhecido como Leonardo Akira, ou somente Akira, criador do grupo Parkour Brasil, e Eduardo Bittencourt, criador do grupo Le Parkour Brasil. Então esses dois nomes aí são os dois nomes mais fortes em relação ao parkour aqui no Brasil. Preparação física para o parkour. Para participar dessa modalidade, assim como qualquer outra, é importante que o indivíduo respeite as suas limitações, entenda os seus limites e tenha uma preocupação com a preparação física, focando em algumas capacidades físicas. Elenque aqui as capacidades físicas que elas são mais utilizadas pelos praticantes de parkour. É o equilíbrio, é a velocidade, é a agilidade e a força. Professor, então o que seria então o equilíbrio? É a capacidade física obtida em virtude de uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo, posicionado sobre uma base contra a ação de forças externas de maneira estática ou com movimento. Então percebam aí na imagem, o indivíduo ele está equilibrado, ele está em cima de um corrimão, de uma base que é bem estreita, então é necessário ele ter equilíbrio. Existem 3 tipos de equilíbrio: o estático, o dinâmico e o recuperado. Tá certo? Isso nós iremos aprender numa aula de capacidades físicas, mas está aqui. O indivíduo é necessário que ele tenha equilíbrio, porque às vezes ele vai saltar de uma altura para uma base bem estreita. Tá certo? Então ele precisa ter esse equilíbrio. Quem joga aqui, alguns jogos de videogame, por exemplo, Super Mario, Minecraft, a gente percebe que às vezes existem obstáculos lá, que a gente está com o Super Mario no tijolinho aqui, apenas em um tijolo a gente tem que realizar um salto para outro tijolo. Então aquilo ali é necessário ter equilíbrio, é necessário ter precisão, equilíbrio de precisão, tá certo? Para não cair, então tem que ter a velocidade, tem que ter o equilíbrio certo, ser aplicada a força correta. Velocidade, conhecida também por resistência anaeróbia, consiste na capacidade de execução de determinada atividade com alta intensidade e em curto espaço de tempo, possuindo como ponto comum a baixa utilização de oxigênio. Então, velocidade, o indivíduo precisa ser veloz, ele precisa se deslocar com velocidade, às vezes para ele tomar impulso, para ele saltar de um prédio a outro. Existe uma fenda ali, então ele tem que ter uma velocidade. Além de velocidade, ele tem que ter o quê? Uma agilidade, ele tem que ter uma força explosiva. Então, professor, o que seria a agilidade? É a capacidade de realizar mudanças rápidas de direção com grande velocidade. É aquela capacidade que o indivíduo tem de ser veloz e de alterar de posicionamentos, deslocar de formas diferenciadas. Eu não vou correr apenas para frente. Isso seria a velocidade, mas eu vou correr de forma lateral, eu vou saltar, eu vou correr agora para a esquerda, desvios de deslocamento, tá certo? Então isso seria o quê? A agilidade, a capacidade que o indivíduo tem de se deslocar com velocidade. Força. Força muscular pode ser definida como a força ou tensão que um músculo ou um grupo muscular consegue exercer contra uma resistência ou um esforço máximo. Então, perceba que a força é aquela capacidade que o indivíduo tem de aplicar, utilizar um grupo muscular para realizar uma força perante uma resistência. Aqui no parkour, eles utilizam muito a força explosiva. Eles agregam aqui a velocidade com a força explosiva. Eu vou saltar um prédio, então eu vou correr com velocidade e eu vou utilizar a minha força máxima, a força explosiva para eu tentar saltar esse prédio. Tá certo? Então é muito importante que o atleta que vai praticar parkour, ele tenha o quê? A agilidade,
equilíbrio, velocidade, força. Eu não elenquei aqui, mas também é muito importante ter o quê? Flexibilidade. São valências físicas nas quais são muito trabalhadas pelos praticantes de parkour. Técnicas realizadas. Existem técnicas específicas que marcam o parkour como esporte, como saltos, rolamentos, aterrissagens e equilíbrio. Percebam, galera, toda modalidade esportiva, toda prática corporal, ela exige que você tenha técnica para realizar. Quando você tem uma boa técnica, você tem uma melhor aplicação do que você está fazendo, você corre o menor risco de lesão, você tem uma maior segurança daqueles movimentos corporais. Então é importante que o atleta de Le Parkour ele treine para que ele tenha essas suas habilidades técnicas bem apuradas. Porque além do preparo físico existe o preparo mental. E nós seres humanos, a partir do momento que nós vamos evoluindo, a gente acaba que por tornar mais complexo, mais desafiador aquele nosso aprendizado. Então a gente acaba que por tornar tudo muito mais complexo. Então é importante que tenha essas técnicas específicas aqui que sejam bem apuradas pelos praticantes de parkour. Daqui eu coloquei os saltos. Os saltos eles se dividem em vários tipos, tá? Eu elenquei aqui para vocês. Salto do gato, quando o objetivo é pendurar e se fixar em algum lugar. Aqui o salto do gato, galerinha, é quando, por exemplo, tem um muro muito alto, o indivíduo ele vai correndo em direção a esse muro, ele bate com uma perna nesse muro e ele acaba aqui por esticar e se pendurar nesse muro e assim ultrapassar. Isso é o salto do gato. Drop kick, quando após um salto tracer, eita, que aqui está complicado, deixa seu corpo cair levemente em direção ao lugar mais baixo. Então está aqui, ele está numa base que, digamos, está a 7 metros e tem outra a 5 metros. Ele vai saltar dessa altura, que tem uma diferença de 2 metros, mas ele vai saltar de forma suave. Geralmente eles caem, quando eles caem, eles realizam um rolamento, para que essa pressão não jogue tanta pressão no seu corpo que vai cair ali ereto. Então ele acaba que, por tocar o chão, ele realiza um rolamento, para evitar esse contato tão forte, essa pressão exercida no corpo. Salto com distância. Salto com a intenção de locomover o corpo de um local a outro, atravessando uma fenda. Então percebam, salto em distância. Quando nós estudarmos lá atletismo, existem lá no atletismo 3 modalidades: corridas, saltos, arremessos. E dentro dos saltos existem 4. Que é o que? O salto com vara, salto em altura, salto triplo e salto em distância. O atletismo é um esporte de marca. É onde o atleta ele vence aquele atleta que saltar o mais distante. Mas aqui não, eles não vão ter uma marca, eles têm o quê? Obstáculos, eles têm um prédio, eles têm que saltar de uma base a outra, de um local a outro. Então acaba que por ser um salto em distância. Salto de precisão. Salto que requer muito equilíbrio, pois ocorre quando o praticante passa de um local em que está imóvel a outro para também permanecer estático. Estático é permanecer o quê? Parado. É aquele exemplo que eu dei para vocês ainda há pouco do Minecraft, do Super Mario. Sai de uma base lá bem pequena para saltar para outra base, lá se manter parado, porque se ele se movimentar, ele pode tomar um tombo, tá certo? Então isso é salto de precisão. Passagem de obstáculo reversa. Salto em que as 2 mãos são utilizadas como apoio no solo, enquanto o corpo faz uma volta de 360 graus. Tá aqui, continuando. As aterrissagens. Queda branda com o intuito de minimizar lesões. Coloquei a imagem aqui para vocês, ó. Tá ali o indivíduo saltando de uma base mais alta para uma mais baixa, aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco. Geralmente ele finaliza esse tipo de salto realizando um rolamento, porque assim ele vai diminuir o impacto na coluna vertebral. Imagina seu corpo caindo em pé de uma base mais alta para outra. E você cair em pé com os 2 pés, o que vai acontecer? Você vai sofrer uma pressão, seu corpo vai descer todinho, então podendo ocasionar uma lesão muito grave. Então aqui, ó, ele salta, assim que ele toca o chão, ele realiza um rolamento para amenizar, suavizar o seu contato com o solo.
Em relação ao equilíbrio, o equilíbrio simples, que é manter o corpo sobre locais de pequeno apoio. Aquela imagem anterior que eu coloquei para vocês, o menino lá em pé no corrimão. É a forma que ele tem ali de se equilibrar em pequenos locais. Equilíbrio do gato. Manter o corpo sobre um local de pequeno apoio em 4 apoios. Ou seja, imitando um gato. Aqui ele já não vai ficar apenas na posição de pé. A posição bípede que nós temos, né? Ele fica na posição de 4 apoios ali, caminhando sobre o corrimão, tá certo? Os principais movimentos. Nós temos aqui, ó, speedball. O movimento speedball é um dos primeiros movimentos a ser aprendido no Le Parkour. Este movimento consiste em você apoiar uma mão no obstáculo e passar pulando por ele, apoiando em sua mão. Tá aqui a imagem, a primeira imagem. Tá aqui uma mureta baixa. A menina vem, apoia o braço direito e joga seu corpo lateralmente. Assim ela vai estar o quê? Ultrapassando esse obstáculo. Temos aqui o dash vault. Consiste em pular sobre um obstáculo com as duas pernas ao mesmo tempo. Passá-las por sobre o obstáculo e apoiar as mãos para passar sobre o obstáculo, caindo em pé o outro lado. Percebam, diferente do speed, aqui é o dash, ele utiliza as duas mãos. É como se fosse um gorila. Ele lança seu corpo à frente, apoia as duas mãos e acaba que por realizar uma espécie de chute, lançar seu corpo à frente e assim ultrapassa esse obstáculo, essa mesa. Gap jump, um salto em movimento explosivo para cima, com força suficiente para fazer com que o corpo, neste caso do praticante, fique no ar. Está aqui, ó, o atleta realizando um salto de um lado para o outro desse prédio. Então, aqui ele necessita de muita força explosiva, ele necessita ainda de velocidade, tá certo? O atleta realiza esse salto de uma fenda a outra, ou de um local ao outro, passando por essa fenda. Tic-tac. Nesta manobra, o tracer deve chutar um obstáculo para ganhar impulso suficiente para ultrapassar outro que esteja em seu caminho. Geralmente é realizado em paredes, mas pode ser feito em postes, lixeiras, árvores ou qualquer outro elemento que lhe dê apoio e o ajude a ganhar altura. Tá aqui, ó. A mina vem correndo, dá um chute na parede e assim ela volta para o chão aqui. A gente vê muito isso nos filmes aí de ninja, que tem samurais, aquelas ações muito rápidas. Geralmente eles utilizam a parede como acessório, como apoio, como ajuda ali para eles realizarem um golpe. Salto de precisão, uma manobra que exige muito controle. O praticante deve saltar de um ponto a outro e ficar estático na aterrissagem. Isso porque ela acontece em lugares onde cair para frente ou para trás significa um tombo muito feio, geralmente treinado em obstáculos baixos para depois ser praticado em lugares mais perigosos. Percebam aí, ó, o indivíduo está numa base mais alta e ele realiza um salto que ele tem que ficar em pé e estático sobre um corrimão. Então isso é um salto de precisão, tá certo? O indivíduo ele salta de uma base mais alta e permanece ali parado, estático, equilibrado sobre o corrimão. Por último, eu trouxe aqui o cat leap. Muitas vezes é usado quando o tracer deveria fazer um salto de precisão, mas a distância impede que ele chegue com os pés ao outro obstáculo. Um dos pés bate primeiro na parede para absorver um pouco do impacto e uma das mãos é colocada em seguida em questão de fração de segundos. Tá aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco. Eles acabam que por colocar um pé à frente para que tenha uma absorção maior do impacto, esticam o braço em fração de segundos, se penduram e ultrapassam aquele obstáculo, que no caso aqui seria o muro. Tá certo? Geralmente também eles realizam quando sai de uma base para outra, que é muito alta, eles acabam que por fazer dessa forma. Tocam lá primeiro o pé e acabam que por se pendurar nesse muro. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre o parkour. É muito importante, eu sempre vou dizer aqui para vocês que é importante que a gente tenha conhecimento, que vocês pratiquem qualquer tipo de movimento corporal, que vocês saiam do estado de sedentarismo. Porém, o parkour é uma prática que ela exige um pouquinho mais de conhecimento, de cuidado, de treino, porque uma prática corporal ela nunca pode colocar em risco a nossa vida, a nossa saúde.
de forma tão agressiva. O parkour é um esporte que ele é radical. Se você não tiver cuidado, você pode se machucar. Já causou muitas mortes. Então, se você for praticar o parkour, tenha cuidado. Não tenha muita confiança, não coloque em risco a sua integridade física, tá certo, galerinha? Então, eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?